Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Nessa aula nós procuraremos olhar ou passear, pelo menos, pelos primeiros livros do Novo Testamento, compreendendo um pouco de sua história, conhecendo um pouco de sua mensagem. Nas últimas 3 aulas nós nos detivemos apenas a todo o contexto cultural, àquilo que está relacionado ao mundo e à sociedade, à religião e ao pensamento, à filosofia, à diversão, ao entretenimento, à língua, enfim, todos esses aspectos foram aspectos analisados nas últimas 3 aulas, a fim de que, ao olharmos para o Novo Testamento, possamos compreendê-lo à luz de sua própria história e contexto. Okay? Então eu quero começar apresentando para vocês o Evangelho segundo Mateus, um pouquinho sobre a sua data, a origem, local, um pouco conteúdo também, ênfase e aspectos gerais. Né? Boa parte desse material nós podemos encontrar não apenas em livros de panorama, mas também nessas bíblias de estudo que trazem no início de si alguns resumos relacionados à história e mensagem daquele livro. De modo que se você deseja ter uma visão panorâmica de cada livro, esse material é bastante rico e válido, caso você não tenha muito tempo para compreender de uma maneira bastante abrangente a história de um livro específico que você vai pregar, embora isso seria o ideal, mas se você não tem muito tempo para fazer isso e você também não quer ser irresponsável e, enfim, totalmente sem informação e até mesmo descuidado, não é, na precisão da mensagem a ser dada, é importante que você faça uso, né, e recorra a esse material de algumas bíblias de estudo e alguns comentários bíblicos também, que em sua tradução trazem não apenas um resumo, mas um esboço de cada livro, um pouco sobre o autor, um pouco sobre os destinatários, o propósito, a data e local da escrita ou da redação desse material, algumas curiosidades específicas, algumas bíblias de estudo trazendo inclusive como cada um desses livros apontam cristologicamente para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Enfim, tem vários aspectos mencionados em várias bíblias de tudo. E esse material, nessa matéria, que é o tema do nosso curso, é bastante rico, não é? Para aqueles que querem panoramicamente ter uma compreensão melhor de cada livro que está estudando. Então, olhando para o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, conforme está no slide, ele foi escrito aproximadamente em 30 depois de Cristo, aproximadamente o ano 50, depois de Cristo. O foco do Evangelho é aos judeus e o propósito do Evangelho segundo Mateus é comunicar Jesus Cristo como Messias, é tentar provar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido. Então a gente vai encontrar em Isaías várias citações, em Mateus, várias citações de Isaías, várias citações de profecias do Antigo Testamento sobre o Messias prometido, de modo que esse é um dos principais focos de Mateus, que com Marcos, tem o propósito de alcançar os judeus. Embora Marcos não é só judeus, mas Marcos e Mateus possuem esse foco também. E Mateus quase que exclusivamente escreve com o objetivo de alcançar os seus próprios companheiros de nação, seus concidadãos, com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O evangelho segundo Mateus, ele é uma coleção de várias parábolas, não é? Possui uma coleção de várias parábolas, ele discute um pouco sobre como é a igreja, discute um pouco sobre como nós nos relacionamos com o mundo, ele fala muito sobre a hipocrisia, e talvez porque estava se dirigindo aos judeus, no meio dos quais os fariseus foram acusados por Jesus de hipocrisia de um modo bastante efusivo, não é? Então a gente percebe esse tom da parte dele, e como seriam os cidadãos do reino dos céus, os quais, diferentemente de como os judeus pensavam, que os cidadãos do reino de Deus são os cidadãos que cumprem a lei à risca, ele, em contrapartida, coloca em seu evangelho, no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte como uma base para aquela verdadeira vida dos cidadãos do reino dos céus. Então ele não apenas está querendo evangelizar os judeus, mas mostrar como o verdadeiro judeu deveria viver, se ele quisesse, de fato, servir a Deus e ser um filho de Abraão, e ser um filho da fé, um filho de Deus. Uma das outras coisas que é bastante destacada no Evangelho de Mateus, além do Messias, que há de ser enviado, e que é colocado e apresentado sempre como o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que é o último dos cordeiros. Cordeiros que nós, pensando, né, com a cabeça deles, durante tanto tempo temos trazido.
ao longo da nossa história. Nossas famílias, não é? Nossos filhos têm aprendido assim. E esses cordeiros absorvem em si, tomam para si a nossa culpa e são sacrificados. O seu sangue é colhido, sua carne é queimada e o sangue é aspergido sobre a arca da aliança. Tudo isso para propiciação do nosso pecado. Sabe, para que a gente fique limpo e para que nós tenhamos a possibilidade de experimentar um Deus como Adão e Eva experimentaram, ou seja, sem pecado, falarmos com Ele, termos comunhão com Ele, termos paz nele, e nós temos trazido os nossos cordeiros. Mas Mateus vai enfatizar bastante que agora o próprio Deus trouxe o seu cordeiro. Só que Deus não tem pecado. Qual a razão pela qual ele enviou o seu cordeiro? Derradeiro, conforme as palavras do profeta, o último. A razão pela qual Jesus é enviado é por causa do pecado dos outros, o pecado das nações, o pecado dos próprios judeus, os meus pecados, para que esse cordeiro que Deus mandou também absorvesse, também sugasse, atraísse ou redimisse para si, tomasse para si as minhas iniquidades, os meus pecados, de modo que por causa do sacrifício desse cordeiro de Deus, eu ficasse limpo, eu ficasse justo, eu ficasse puro, eu ficasse santo. Eu sei que eu não sou nada disso, não é? Em termos práticos e em termos de santificação pessoal diária, nós compreendemos que ainda não alcançamos aquele estágio de nossa justiça e santidade que obteremos por ocasião do novo céu e nova terra. Cristo é o nosso foco e nós vivemos nos santificando, sendo transformados à luz da justiça de Cristo. Mas aos olhos de Deus, nós já somos vistos como tais. Já somos vistos como justos, puros, santos e perdoados. E a razão pela qual Deus já nos vê dessa forma é que, ao olhar para nós, Ele vê o sangue do seu Filho fazendo cobertura sobre os nossos pecados. Então, a cobertura espiritual, outro termo também tão mal usado no nosso tempo, né, que muitos pastores atribuem para si, a Bíblia atribui para Jesus. A cobertura espiritual que o cristão tem no Novo Testamento é a cobertura espiritual do sangue de Cristo. É esse sangue que nos cobre, de modo que quando Deus nos vê, Ele não vê a nossa miséria, mas o sangue do seu Filho, que nos purifica. É por isso que Deus vai chamar os coríntios de santos. Vai chamar todas as igrejas às quais Paulo escreve de santos. Mesmo Paulo tratando de briga de gente lá dentro, problema, pecado que existe lá dentro, mas Paulo chama, vocês são santos. Porque aos olhos de Deus é isso que vocês são. Perdoados, purificados, justificados, é assim que Deus os vê. Então ele vai trabalhar bastante essa visão, além de dar especial ênfase ao inferno. E quando o evangelista Mateus dá ênfase ao inferno, ele o faz para chamar da mesma maneira como Cristo fez os judeus ao arrependimento, ao qual, se eles não viessem, eles se perderiam, encontrando por fim as chamas do inferno. Então, com isso, Mateus estava querendo dizer, é aqui que todos nós estávamos. Eu, Tiago, Pedro, João, o Lucas, o Paulo, que agora vocês conhecem também. Todos nós estávamos aqui, no inferno. Estávamos indo para lá. E vocês estão indo para lá. Nós éramos cegos e estávamos, por orientação de outros cegos, indo para o precipício, não é? Mas ele veio e nos deu vida. E ele nos ensinou que a gente tem que sair para dar vida, que a gente tem que fazer discípulo de todas as nações, que a gente tem que batizar essas pessoas e que a gente tem que ensinar para elas tudo aquilo que ele nos ensinou. E se a gente fizer isso, ele se mostrará como o Emanuel, o Deus conosco, porque ele diz, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O eu estarei convosco é o cumprimento do Deus conosco, de Isaías. De modo que, com essas alusões ao Antigo Testamento, Mateus amarra na pessoa do Messias aquele que foi prometido lá atrás também. Quando no comecinho do Evangelho de Mateus, ele cita a cura da sogra de Pedro, ele menciona Isaías 53, quando ele diz que isso se aconteceu, depois que a sogra de Pedro foi curada, Jesus saiu ou foi na sala, enfim, a gente não sabe direito qual era a organização ali da casa da sogra de Pedro, né? Mas tinha uma multidão esperando ele já. Gente da região ali de Gadara, de Cafarnaum, no entorno do Mar da Galileia, querendo ser curada, gente com pessoa endemoniada, enfim. E Jesus expulsou todos os demônios, curou todas as pessoas que ali estavam, e aí Mateus diz o seguinte, isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si a nossa iniquidade, ele levou sobre si a nossa enfermidade. E ele menciona todas as nossas doenças, não é? Ele menciona isso lá em Mateus,
capítulo 8, deixando claro que até mesmo esse aspecto da expectativa messiânica se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Qual aspecto da expectativa messiânica? A expectativa de que o Messias tinha que curar. O Messias, para ser Messias, tinha que fazer cura, tinha que expulsar demônio e tudo mais. Então Jesus cumpriu na sua pessoa todos os pré-requisitos que os judeus esperavam encontrar na vida daquele que se pretendia Messias. E Mateus, então, escreve para eles com essa ênfase. Essa é um pouco da visão do Evangelho de Mateus. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, essa é uma cópia antiga, com uma pintura particularmente belíssima, não é? Mas demonstrando um pouco da esteticidade antiga de nossos irmãos que trabalhavam na cópia desse material do Novo Testamento. Olhando então para o Evangelho de Marcos, nós temos um pouco sobre a sua história, um pouco sobre o seu valor. Eu gostaria de me valer aqui do livro também do Mary Tinney, que nas páginas 173 em diante vai dar um pouco de destaque para as ênfases do Evangelho de Marcos. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a origem do Evangelho de Marcos, que nós não sabemos quando exatamente, só sabemos que foi bem primitivamente que Marcos escreveu o seu Evangelho, e os autores vão dizer que provavelmente por influência do apóstolo Pedro, que o acompanhou desde o seu início, ou talvez por instrução do próprio Paulo, que viajou com ele em algumas de suas viagens missionárias, como na primeira viagem missionária foi Paulo, Barnabé e Marcos, né? Lucas também fala de Marcos em algumas outras viagens missionárias. O próprio Barnabé, depois que ele tem problema com Marcos, né? Paulo e Barnabé brigam por causa de Marcos. Na segunda viagem missionária, Paulo vai com Silas, Barnabé vai com Marcos. E na Epístola dos Colossenses, Paulo escreve que Barnabé era primo de Marcos, né? Então, Marcos teve a influência de muita gente sobre si, por trás de si, ajudando a escrever aquele evangelho que é tido por praticamente todos os eruditos do Novo Testamento como o primeiro evangelho a ter sido escrito, né? Então, a origem desse evangelho se dá nesse jovem, cuja mãe teve muita influência no cristianismo primitivo, a Maria, mãe de João Marcos, era uma mulher aparentemente muito rica, na casa de quem os primeiros discípulos se reuniram por várias ocasiões. É crido por vários eruditos estudiosos do Novo Testamento que foi na casa de João Marcos, na casa da mãe dele, não é? Que aconteceu a última ceia, o cenáculo, que é o andar superior ou segundo andar, não é, de uma casa comum. Toda casa naquela época tinha cenáculo, mas nem todas eram tão grandes como era a casa dessa mulher. Muita gente tem então como o cenáculo onde aconteceu a última ceia, como sendo a casa dessa Maria, mãe de João Marcos. E também o lugar onde os apóstolos ficaram, e Maria também mãe de Jesus, e outros mais de 100 pessoas, ao todo eram 120 pessoas, aguardavam durante 7 a 10 dias a vinda do Espírito Santo depois da ascensão de Cristo, não é? 40 dias depois, aproximadamente, a sua ressurreição, 37 dias após a sua ressurreição, 40 dias após a sua morte. A gente tem então aquele período de 7 dias aproximadamente, até que se completasse os 50 dias da festa de Pentecostes, aquele período de uma semana em que eles ficaram orando lá em Jerusalém, por recomendação de Jesus, até que o Espírito Santo fosse dado a eles e com poder eles pudessem testemunhar. Onde é que eles ficaram reunidos em Jerusalém? O texto bíblico nos diz que foi em Maria, na casa de Maria. Provavelmente essa Maria, a mãe de João Marcos, que era a única casa onde cabia 120 pessoas no andar superior, reunidos durante uma semana para orar. Era rara a casa, naquela ocasião, que pudesse comportar tanta gente assim, não é? Então, esse é um pouco de quem ele era. A data que ele escreveu é aproximadamente essa data mais remota do cristianismo, né? Bem no início do cristianismo mesmo. Algumas pessoas vão presumir que a parte final do texto teria sido escrita perto da morte do apóstolo Pedro, entre 65 e 68 depois de Cristo, mas todas essas datas são hipóteses e são aproximadas. E essas são algumas das características relacionadas à data, não é? À origem. Ao local também é incerto. Alguns vão acreditar ou supor que seria a própria cidade de Jerusalém, onde João Marcos tinha a sua raiz. E o conteúdo e ênfase de Marcos a gente vai ver um pouquinho mais aqui ao longo da nossa aula, né? Próximo slide, então, a gente tem a imagem de um homem no deserto que ilustra bastante um pouco do conteúdo e da visão do Evangelho de Marcos, que fala sobre a importância do deserto na caminhada cristã.
A gente vê isso já logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, quando, a partir do versículo 35, nos é apresentado Jesus, que saindo alta madrugada, vai para um lugar deserto para ali orar. Depois você confere na sua Bíblia. E ele permanece ali orando, quando alguns dos seus discípulos se levantam, preocupados, e vão até ele e o encontram afastado num lugar deserto, orando. E aí o chamam dizendo, olha, todo mundo está te procurando, o que você está fazendo aqui? E Jesus se levanta e perto do verso 38 e 39, Jesus diz, olha, me importa ir para as regiões vizinhas, para ali pregar o evangelho e expulsar demônios. Aí no versículo 39 em si vai dizer que ele saiu para aquela região, expulsando demônio, pregando o evangelho, curando pessoas. Então essa tensão entre oração e ação, que eu coloco aí no slide também. Oração, preparação e atividade, movimento, não é? Deserto e o caráter da missão. Tendo então essa tensão de que o deserto forma o caráter da minha missão. Esse momento a sós com Deus me dá base para aquilo que eu tenho que fazer. E Marcos, além de mostrar várias vezes a figura do deserto, enquanto Mateus fala várias vezes de monte, o monte da transfiguração, o sermão do monte, o monte da tentação, o monte da crucificação, tem vários montes, várias montanhas no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos fala de vários desertos, né? E com isso esses autores tentam fazer vários paralelos com a mensagem que eles querem transmitir. E Marcos também vai fazer vários paralelos, especialmente com Isaías e Zacarias, para tentar provar para os judeus que Jesus é um Messias. Mas esse Messias, que é a encarnação do servo fiel, do filho fiel de Deus, aquilo que Israel deveria ser, mas não foi. Israel também se considerava o servo do Senhor. A nação de Israel se considerava servo do Senhor. Até hoje eles se consideram o servo do Senhor de Isaías. Marcos vai tentar dizer, não, o servo do Senhor não é a gente. O servo do Senhor é Jesus Cristo. A gente é um servo infiel, Jesus é o servo fiel. E por isso ele se torna o nosso Redentor, o nosso Salvador. E assim vai se construindo o Evangelho segundo Marcos. Aqui apenas um panorama sobre esse Evangelho. Nesse próximo slide a gente vê que o mapa, não é, daquela região, mais ao norte a Galileia, mais ao sul a Judéia. E dividido ali pela Samaria, região tão odiada pelos judeus. E, enfim, além de analisar a importância do deserto na caminhada cristã, ação e oração, a gente vê também que o Evangelho de Marcos é dividido geograficamente. A primeira metade do Evangelho, até o capítulo 9 praticamente, final do 9, todo o Evangelho de Marcos é descrito na Galileia. E o restante é praticamente descrito em Jerusalém, com raros textos que mencionam mais alguns aspectos temáticos do que necessariamente geográficos, né? Mas essa é outra característica que a gente observa também, onde o autor dá destaque ao ministério de Jesus entre os judeus e o ministério de Jesus entre aqueles que estão fora da Judeia. Não necessariamente gentios, aliás, não mesmo entre os gentios, mas especialmente entre aqueles que não vivem ao redor da cidade de Jerusalém. Já desde o princípio deixando as pegadas, né, que deveriam ser seguidas com relação a aonde eu devo pregar o evangelho, para quem eu devo falar, a quem eu devo alcançar, seria apenas aqueles com os quais eu convivo, ou seriam outros, de outras terras, de outras regiões. Então é isso que João vai tentar deixar bastante claro também e enfático no seu evangelho. Marcos, perdão. Quando a gente sai do Evangelho de Marcos, nós chegamos no Evangelho segundo Lucas. Eu quero também me valer de algumas páginas aqui do livro do Mary Tinney. Na página 185, quando ele começa a fazer o panorama do Evangelho de Lucas, ele fala um pouquinho da origem e ele diz o seguinte: Lucas é aquele dos 3 evangelhos sinóticos que nos apresenta maior quantidade de informações acerca do seu próprio começo, ou seja, acerca do começo da vida e do ministério de Jesus. Seu autor, que não fornece o seu nome, apresenta uma introdução literária em que declara seus objetivos ao escrevê-lo, os métodos que empregou e as afinidades com seus contemporâneos que tinham empreendido a mesma tarefa. Então ele vai dizer por que ele escreveu. Ele escreveu porque ele queria contar para o tal de Teófilo, que algumas pessoas questionam se seria um homem ou se seria um grupo de pessoas, porque Theos, Philos, em grego seria amigo de Deus. Então será que ele está escrevendo para um grupo de pessoas que se consideram amigos de Deus, né? Ou seria um homem chamado Teófilo mesmo? Então a hipótese mais provável é que seja um homem mesmo, não é? Que funcionava como uma espécie de benfeitor para Lucas, ou seja, alguém que
financiou o trabalho dele, que era médico, mas que deixou a medicina e o cuidado de pessoas para trabalhar como historiador. Então, no início tanto do Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer que ele empreendeu uma pesquisa, não é? E teve contato com pessoas que conviveram com Cristo Jesus, dando então aqui o método que ele usou para escrever a história, não apenas da vida de Cristo, mas também da vida, os 30 primeiros anos da história da igreja, em Atos dos Apóstolos. Então tudo isso esteve envolvido com Lucas. E provavelmente o período no qual ele escreveu foi um período mais tardio, um período não tão inicial. Ele talvez teria sido o terceiro evangelho a ser escrito. Marcos o primeiro, Mateus o segundo, cronologicamente, e Lucas o terceiro evangelho a ser escrito. Num período provavelmente parecido, não é? Ou pelo menos semelhante ao período das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Muitas pessoas vão supor que Lucas tenha escrito os dois livros num período muito próximo, embora não seja um livro só, pelo fato de Lucas, no começo de Atos, dizer do primeiro livro, da primeira história que ele contou, e agora no segundo livro, não é? Então dando um intervalo aparentemente entre as duas coisas. E outro detalhe interessante é que Lucas é o único homem que escreve dois livros sequência, que um é sequência do outro no Novo Testamento. Nenhum livro é sequência de outro. Por exemplo, 2 Coríntios não é sequência de 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses não é sequência da 1 Tessalonicenses, e os outros livros que têm mais de uma epístola com o mesmo nome, nenhum deles é sequência do outro. Apenas Atos é sim uma sequência imediata de Lucas. Onde Lucas, o Evangelho de Lucas termina, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, continua, com uma espécie de parte 2 da mesma história a ser contada. Não? Então, cristianismo parte 1, cristianismo parte 2. Parte 1, o próprio Cristo, parte 2, os cristãos por ele seguidos. Aí na página 190 ele continua falando alguma coisa sobre ainda a autoria, o fato dele ter sido médico, ter sido beneficiado por esse benfeitor chamado Teófilo. Os benfeitores, eles convidavam e contratavam algumas pessoas para servirem como historiadores ao longo do império. Então, eu sou romano, vivo em Roma. Eu quero saber o que está acontecendo. Quero escrever um livro e vender esse material sobre a história da Bitínia, e da capital da Bitínia, e do governador da Bitínia. O que eu vou fazer? Eu não vou na Bitínia porque eu moro em Roma. Então eu vou contratar alguém para escrever a história da Bitínia. Eu vou ser um benfeitor e vou contratar alguém que saiba escrever e saiba contar uma história através de um método científico que possa fazer isso para mim. Então eu vou pagar essa pessoa. Se ele é um médico, se ele é um filósofo, eu vou contratar esse cara. Lucas, ele foi isso. Lucas, ele foi um médico que foi contratado por um benfeitor chamado Teófilo para contar a história daquilo que estava acontecendo na Judéia. A igreja, naquele tempo primitivo, considerou seus escritos inspirados por Deus. Praticamente não houve quem questionasse a inspiração de Lucas, o Evangelho e Atos. Houve quem questionasse Tiago, houve quem questionasse Marcos, houve quem questionasse Apocalipse, houve quem questionasse Hebreus, houve quem questionasse outros textos, né? Gálatas também, mas Lucas, no Evangelho e no livro de Atos, curiosamente, não recebeu nenhuma crítica e ninguém que se opôs ao caráter de inspiração presente nos livros escritos por Lucas. Então essa é outra característica interessante. Ele esteve desde o início circulando o Evangelho segundo Lucas na igreja primitiva, sendo base para praticamente tudo aquilo que o povo sabia sobre a história de Cristo, por causa da riqueza de detalhes que é dada em Lucas, ao contrário dos outros evangelhos, né? E também a riqueza dos detalhes com relação às curas realizadas por Jesus, talvez por Lucas ser médico, e que a gente não vê em outros evangelhos. Aliás, há mais curas sendo mencionadas aqui do que em qualquer outro evangelho, talvez por causa dessa ligação de Lucas com a medicina. Seguindo aqui no slide, eu quero colocar para vocês que esse também é tido, ou é chamado como o evangelho da misericórdia, não é? O evangelho da compaixão, por causa exatamente das curas. Por Lucas apresentar Jesus como aquele que se compadece, que olha para quem está sofrendo, aquele que quando é tocado libera poder para abençoar a vida daquela jovem, não é? Aquele que olha para quem está sofrendo, a vida daquele que olha para quem está arrependido do seu pecado e perdoa misericordiosamente, generosamente. Então, essa ideia da misericórdia, ela está muito presente no Evangelho de Lucas.
Enquanto que em Mateus, a gente vê nas partes finais muito a ênfase na condenação, na justiça, no inferno, em Lucas a gente vê esse outro tom da graça de Deus, da misericórdia, da paciência de Deus, também como um exemplo de como a igreja e os cristãos deveriam agir em toda a sua história. Não é? Então, entre os 4 evangelistas, é Lucas quem mais se aproxima do conceito atual de um historiador. Os demais, eles possuem um trabalho levemente diferente, mas Lucas é extremamente cuidadoso no seu trabalho e é provável que ao começar a prepará-lo, ele teve a ajuda na publicação, né, de outras pessoas que estiveram relacionadas às histórias por ele contadas. E também, provavelmente, outras pessoas que tenham ajudado na publicação desses 2 volumes. Quem foram os primeiros leitores, conforme está aí no slide para vocês? O primeiro leitor foi Teófilo, e depois de Teófilo, provavelmente a sua família, aqueles com quem a gente convive. Quem foi Teófilo? A gente não faz a menor ideia, e nem mesmo a patrística nos dá detalhes sobre a vida desse homem. Mas o ponto é que a igreja tomou esse material como inspirado, e as igrejas espalhadas pelo mundo romano naquela época fizeram muito uso dessa literatura durante a sua história. Não é? Interessante que lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo menciona Lucas como médico amado. Então, Lucas ele era bem conhecido de seus leitores e assim como a sua literatura provavelmente era bem conhecida, e não só conhecida, mas querida também por todos aqueles que leram. Tanto o lugar de escrita quanto a composição de escrita são debatidos. A data vai desde 60 até 95 depois de Cristo. A gente não tem como precisar a data, não é? A gente só sabe que Lucas ele não quis mencionar alguns eventos, ou ele não mencionou porque ele não viveu esses eventos no final de Atos. Daí a força que algumas pessoas dão para aproximadamente 68, 69, a data da escrita, porque em 70 Jerusalém é destruída, e esse evento é marcante. E se Lucas tivesse escrevendo Atos depois dessa época, provavelmente ele mencionaria isso, e como é que os cristãos lidaram com isso, diante do fato que havia cristãos também na cidade de Jerusalém por ocasião da sua destruição. Mas ele não faz menção disso. Ele termina lá Atos 28 sem fazer menção disso, dando a impressão de que ele tenha terminado o livro de Atos antes dessa destruição, então antes do ano 70 depois de Cristo. Mas são datas imprecisas também da sua composição. Seguindo aqui, nós vamos para o último evangelho, que é o Evangelho segundo João. Então, um pouquinho sobre a origem, data, local e conteúdo a gente pode encontrar na página 201 aqui do livro do Tinney também. Eu gostaria de ler pelo menos um parágrafo aqui que me chama a atenção sobre esse livro, falando sobre a origem. Né? O Evangelho de João é o mais invulgar, ou seja, o mais incomum, ou seja, o mais diferente, né? E talvez o mais valioso do quarteto dos evangelhos canônicos. Embora apresente a mesma sequência ampla de acontecimentos que se encontra nas páginas dos outros, é completamente diferente na sua estrutura e estilo. O que ele está querendo dizer com isso? Que enquanto Mateus, Marcos e Lucas contam a história quase que cronológica, não é? Falando da infância, do início do ministério, como é que foi no ministério, como é que ele morreu, só Marcos que não fala nada da infância. Não é? João ele não fala nada da infância e ele já começa com temas. João ele é mais temático mesmo, sem nos dar a informação se esses temas foram anunciados primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Ele simplesmente os coloca ali, sobre o verbo, sobre a salvação, sobre o nascer de novo. E boa parte dessa narrativa é construída por ocasião da ceia do Senhor, quando ele descreve a Santa Ceia, ou a última ceia, ou a ceia do Senhor, de Jesus com os seus apóstolos, e o discurso de Jesus ali. De modo que vários capítulos de João é o que Jesus conversou com os apóstolos na ceia. Ele termina no capítulo 16, e no capítulo 17 é o que Jesus falou depois que a ceia acabou. Que eles foram para o monte do Getsemane, e lá Jesus orou, e João inclusive descreve toda a oração de Jesus no capítulo 17 lá. E aí vem o desfecho final da paixão e morte, e ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte: não contém parábolas, e apresenta só 7 milagres, 5 dos quais só aparecem aqui em João. Os discursos de Jesus nesse evangelho dizem respeito principalmente à sua pessoa e não à doutrina ética do reino. As entrevistas pessoais são várias. E a relação de Jesus com os indivíduos é mais acentuada do que seu contato geral com o público.
Seu evangelho é fortemente teológico e discute de modo específico a natureza de sua pessoa e o significado da fé nele. Então, esse é um pouco, não é, desse evangelho. E seguindo aqui, a gente tem que... Bom, bem, eu já mencionei um pouquinho para vocês sobre aqueles aspectos anteriores do slide anterior, relacionados à data, local de autoria e tudo mais. Conteúdo a gente vai falar ainda, mas origem, data e local estão relacionados mais ao período final da vida de João, perto do tempo em que ele escreveu o Apocalipse, ok? E o local ou é Éfeso, onde João vivia, ou outras cidades com as quais ele se envolvia ao longo do seu ministério. Todas elas no entorno da cidade de Éfeso, onde provavelmente ele terminou os seus dias. Como está aí nesse próximo slide, o Evangelho segundo João é reconhecido também como o Evangelho da comunidade, ou o Evangelho da encarnação. Da comunidade porque ele fala bastante sobre essa comunhão de nós com Deus, e uma vez que a gente está em Deus através de Cristo, a gente se une um com o outro. Então a comunhão que há entre as pessoas, por isso essa ênfase exagerada na ceia do Senhor, não é, no Evangelho de João, para destacar fortemente que no comer do pão e no beber do cálice, nós encontramos o nosso alimento espiritual na pessoa bendita de Cristo. Nós comemos de Cristo, bebemos de Cristo. Espiritualmente falando, nós fazemos isso. Como Jesus Cristo disse, ele menciona no seu Evangelho: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Mas uma vez que você come da carne e bebe do sangue de Cristo, você acaba se tornando uma só carne, um só corpo, ou um só pão, como diz Paulo em 1 Coríntios, com aquelas outras pessoas que também comeram da carne e beberam do sangue de Jesus. Então é nesse sentido que é o evangelho da encarnação, o evangelho da comunidade. Encarnação com Cristo, encarnação com os outros, enfim, formando essa nova família. Onde que tudo começa? É interessante que quando há narrativas, e existem algumas delas, obviamente, o Evangelho de João destaca bastante o Mar da Galileia, ele fala muito sobre o Mar da Galileia. Há essa porção que eu gostaria de ler para vocês, no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Se você tiver uma Bíblia e quiser me acompanhar fazendo a leitura, lendo também aí na sua Bíblia, o faça. Em João capítulo 1, do 35 ao 42, nós lemos assim: No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhes respondeu: Vinde e vereis. E foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. E era cerca da 10ª hora, ou seja, por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviam João falar e seguiram a Jesus. E o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. E este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Então foi assim que Jesus começou o seu ministério, chamando os seus primeiros discípulos, que seriam os seus apóstolos lá na frente, ali no entorno do Mar da Galileia. E foi no entorno do Mar da Galileia que ele realizou grandes milagres e sinais e prodígios de cura, enfim, sinais e milagres na vida de pessoas, como expulsão de demônios também, como também na natureza, acalmando a tempestade, acalmando o mar, caminhando sobre o mar, permitindo com que uma pesca maravilhosa e extraordinária acontecesse com alguns pescadores que ali estavam. Então João dá uma espécie de destaque também a esse lugar, que para ele é bastante precioso, porque foi ali que ele cresceu, foi ali que ele nasceu, e foi ali que também foi chamado por Jesus para o ministério. E o propósito do Evangelho de João, diferente do Evangelho de Mateus, é alcançar os gentios, é alcançar inclusive com um pouco da cultura gentia, conforme eu mencionei quando falava do contexto do Novo Testamento, e a mentalidade grega, com o logos e tudo mais. A gente percebe nisso a intenção de João, de alcançar um pouco dessa cultura. Ele não fala muito sobre profeta do Antigo Testamento falando de Messias, porque ele não quer alcançar esse tipo de coisa, até porque esses outros evangelhos já haviam sido escritos, e seria, como a gente diz, chover no molhado. Então, a ênfase de João a gente percebe que é alcançar outros, que não haviam sido ainda molhados, não é, por esse evangelho, ou influenciados por essa mensagem das boas novas de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Quando então nós terminamos o evangelho de João, nós entramos em Atos dos Apóstolos.
É o último livro que nós veremos nessa nossa quarta aula, que é uma espécie de continuação do Evangelho de Lucas, como eu mencionei há pouco para vocês quando falava do Evangelho de Lucas. E o autor de Atos é o mesmo do de Lucas, boa parte do que eu falei em Lucas serve aqui para Atos também. E Atos está mais relacionado com isso que está para vocês aí na tela, com o estabelecimento da igreja. Esse documento, ele é uma espécie de texto histórico, e levemente diferente do Evangelho segundo Lucas, de modo que o livro Atos dos Apóstolos, alguns preferem o nome Atos do Espírito Santo, não é? Outros ainda Atos de Pedro e Paulo, outros Atos dos Apóstolos e Paulo, por causa da maneira como a coisa se organiza ao longo do livro. Mas enfim, esse livro Atos dos Apóstolos, tal como o nome passou, né, pelos séculos, aí, pelos milênios, é um livro que procura retratar o estabelecimento da igreja. É o primeiro livro de história da igreja e conta dos primeiros 30 anos da história da igreja, entre aproximadamente 30 e 60 depois de Cristo. O segundo livro de história da igreja só seria escrito 300 anos depois por um bispo chamado Eusébio, que era bispo na cidade de Cesareia. Eusébio de Cesareia, então, vai escrever o livro História Eclesiástica, que está à disposição de vocês na internet gratuitamente. Inclusive, existe a obra impressa também por várias editoras. Enfim, vocês podem pesquisar e comprar, se assim quiserem. E então, Eusébio de Cesareia, 300 anos depois, vai escrever o segundo livro de história da igreja. E ele começa onde Lucas termina. É como se ele começasse em Atos 29 e fosse até o ano mais ou menos 340, 350 depois de Cristo, contando tudo o que aconteceu na história da igreja. Os martírios, como cada um morreu, enfim, para que nós conheçamos um pouco da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos, então, dos Apóstolos é esse primeiro livro de história do povo de Deus. E o conteúdo desse livro é dividido basicamente naquelas palavras de Jesus em Atos 1:8, que mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Terão poder para ser minhas testemunhas. Aí ele vai descrever mais ou menos o resumo do livro, né? Em Jerusalém, Judéia e Samaria e em todos os confins da terra. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê a igreja em Jerusalém, depois com a perseguição a gente vê a igreja na Samaria e na Judéia, e depois a gente vê, com a conversão de Paulo a partir do capítulo 9, a igreja indo para todos os confins da terra. Então esses três locais mencionados em Atos 1:8, basicamente dão um tom da divisão de todo o livro até o seu final. Tem algumas palavras aqui que eu julgo importante passar para vocês, ler com vocês, que são os seguintes, um pouquinho sobre o autor, não é? O autor, identificado tradicionalmente como Lucas, tem a dizer, sem dizer quem é, aparece várias vezes como companheiro de Paulo de Tarso nesse livro. Então, ao longo de todo o livro, a gente percebe várias vezes a menção do nome dele e alguns detalhes sobre Lucas na companhia de Paulo de Tarso. E aí no slide algumas outras informações para nós também, que Atos começa no ponto que termina o terceiro evangelho, né? E depois de uma pequena introdução temática, que inclui dedicatória a Teófilo, algo semelhante ao que está lá em Lucas 1:3, o autor situa a narração no cenário de Betânia, onde, à vista dos seus discípulos, Jesus foi elevado às alturas. E aí a única obra que apresenta a continuação do Novo Testamento. Seguindo o slide, um pouquinho ainda sobre o panorama e propósito desse livro, Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja, como eu disse há pouco, e ele praticamente continua aquilo que começa com os evangelhos. Segundo o autor, trata-se de um segundo livro sobre a história de Jesus e a igreja que ele instituiu, não é? Nesse segundo relato, então, Lucas se foca nos 30 primeiros anos da história da igreja e nos atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Por isso muitas pessoas vão dizer então que esse evangelho está relacionado com Pedro e Paulo acima de tudo. E só mais esse outro ponto que eu coloco para vocês aí, baseado nesses panoramas que nós encontramos em vários materiais à nossa disposição. Seguindo a ordem de Atos 1:8, o livro divide-se em 3 partes: a igreja em Jerusalém, a igreja em Judéia e Samaria e a igreja nos confins da terra, com a chegada de Paulo a Roma, a capital do império. Aquilo que eu disse para vocês há pouco, no utilizar de Atos 1:8 como uma espécie de base para tudo aquilo que seria o desenrolar e o desenvolver do livro de Atos dos Apóstolos. Ok, pessoal, então esse é o panorama dos 5 primeiros livros da Bíblia, os 4 evangelhos e o primeiro livro histórico, o primeiro livro de história da igreja, conhecido como Atos dos Apóstolos. Que Deus continue te abençoando com perseverança nesse curso e nós nos vemos, com a permissão do Senhor, na próxima aula. Forte abraço a todos e até lá.